Encerra hoje o prazo para que o presidente Lula sancione a lei que acaba com as saídas temporárias de presos. Ao que tudo indica, o presidente deve contrariar a maioria do Congresso e vetar o projeto. A recomendação foi feita ao chefe do Executivo pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que disse temer uma revolta generalizada nos presídios brasileiros, além de considerar a medida inconstitucional por violar o princípio fundamental da dignidade humana. Além disso, Lula deve sancionar alguns trechos do projeto, proibindo a saidinha para condenados que cumprem pena por crime hediondo, grave ameaça ou estupro. Vamos imediatamente ao Rio de Janeiro. Roberto Mota conectado com a gente, vai trazer suas impressões sobre essa possibilidade. Mota, termina hoje o prazo para que o presidente da República sancione ou vete esse projeto, mas é possível também ele sancionar com vetos. E aí a gente tem uma orientação, informação de bastidor do ministro da Justiça sugerindo veto parcial. O que a gente pode esperar disso? Surpresa nenhuma, né, Caniato? Esse famoso princípio da dignidade humana, ele serve para qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente não gosta, a gente diz que fere o princípio da dignidade humana. Boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite nossa audiência. Parece que o governo deve vetar uma parte da lei que restringe as saidinhas. Dizem que é um veto que vai manter o direito de saidinhas para visitas à família. Isso me parece, sinceramente, uma forma de anular completamente o efeito do projeto, porque eu aposto que a maioria dos criminosos presos tem família. Eu aposto que essa maioria de criminosos presos que tem família vai dizer, é lógico, eu vou sair para visitar a minha família. Como não há absolutamente nenhum controle sobre o que o criminoso faz durante a saidinha, quem quiser continuar a cometer crimes vai continuar tendo a oportunidade. Meu palpite, entretanto, é que esse veto, a continuação das saidinhas, não vai contribuir para a melhoria da popularidade do governo. É isso, o projeto que acaba ou restringe as saidinhas temporárias de presos deve ser aprovado ou vetado no dia de hoje. Vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente, vai trazer também suas impressões, reflexões e talvez alguma informação de bastidor. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Se o presidente da República optar pelo veto, qual será a mensagem para a população? Pois é, e é o ato político do dia, tanto é que o anúncio, foi todo, vamos dizer, embalado junto com a Secretaria de Comunicação, o ministro Paulo Pimenta e outros da área política, exatamente para anunciar esse veto parcial ao projeto aprovado no Congresso Nacional. Será um veto parcial. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, colegas aqui de bancada. E muito boa noite a você que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos nos is. Isto é muito importante. Esse projeto da saidinha não brotou de repente. Ele foi estudado, avaliado na Câmara, no Senado Federal, foi modificado no Senado, voltou para a Câmara dos Deputados, portanto, um debate muito profundo. E mais, contou com o apoio no Senado e na Câmara da bancada do governo. Veja bem, a saidinha é uma continuidade do semiaberto. E vou te adiantar que já existe na Câmara dos Deputados um grupo importante que quer acabar com o semiaberto e com a progressão de penas, ou seja, quem é condenado a 5 anos, fica 5 anos na cadeia. Ah, mas essa tal interligação, adaptação à sociedade, existirá, ela é necessária e prudente, mas vai acontecer depois de cumprir a pena. E mais, com esse projeto eu evidenciei desde o início, e não deve ser vetado pelo presidente Lula, fica o exame criminológico, que eu defendo sempre como exigência para qualquer tipo de saída da prisão, da cadeia. E defendo esse exame de uma maneira muito mais ampla, E também a tornozeleira eletrônica. Eu conversei com o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara, o deputado Alberto Fraga. Ele é um coronel da Polícia Militar daqui do Distrito Federal e, evidentemente, está na reserva. Ele me dizia que 5% dos que saem nas tais saidinhas não voltam. Ele me disse que isso aí é pressão interna dos presídios. Quem está no semiaberto e saidinha está um passo fora da cadeia, É um passo e vai para o aberto. Então, por que alguém, nesse momento final, não voltaria de uma saidinha e quando preso novamente, vai lá para o fechado?
porque há pressões e encomendas do interno da cadeia. Ou seja, quem sai para a saidinha leva dever de casa para fazer. E esse dever de casa é extorsão, é às vezes matar alguém, ou seja, se aprofundar no mundo do crime, porque a cadeia está dominada pela bandidagem, para se terem uma ideia como trata-se de um assunto muito complexo. Então, a ideia é que o presidente Lula vete o principal, que é a história da saidinha, né? Que impede a saidinha. Deixa o exame criminológico e deixa a exigência da tornozeleira eletrônica. Esta é a indicação do Ministério da Saúde, depois de reuniões, várias reuniões, com integrantes do Ministério na Secretaria, né, Nacional de Comunicação e também da área política do governo. É isso, uma das notícias mais importantes do dia, o novo capítulo da saidinha de presos. O presidente da República deve vetar trechos dessa proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional depois de muito tempo de debates e também tratativas com vários segmentos políticos. Você, Cristiano Beraldo, também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Destacamos que o presidente da República teria recebido a recomendação do ministro da Justiça para vetar parte dessa proposta sob dois argumentos: evitar uma revolta nos presídios e também não violar o princípio da dignidade humana. O que você tem a dizer em relação a essas defesas? É que eu fico muito emocionado, Caniato, com a preocupação em relação à dignidade humana e também com essa antecipação de que haverá uma revolta nos presídios. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, onde a gente debate, analisa, reflete sobre notícias como essa, que indicam que o governo reconhece que é absolutamente incapaz, incompetente para dominar rebeliões, para exigir que presos criminosos que foram processados, foram julgados e tiveram a pena de prisão decretada para corrigir o seu comportamento, para pagar pelo seu crime. Essas pessoas é que dominam o sistema, não é o sistema carcerário que domina os presos. Essa é a nossa realidade e é exatamente isso que o ministro da Justiça está dizendo para todos nós, está esfregando, não só na cara do presidente da República, mas na cara de todos os brasileiros. A gente vê com esse tipo de atitude a absoluta falência do nosso sistema carcerário. Ele não serviu, ele não serve mais, não serve há muito tempo. Não adianta a gente achar que um país com 40 mil assassinatos por ano simplesmente tem condições de que essas pessoas paguem pelos seus crimes, que é tirar a vida. A gente está falando só de assassinato. Tirar a vida de alguém, crime bárbaro, vai contra tudo, qualquer valor de qualquer sociedade. O assassinato, ele explode com esses valores. Essas pessoas deveriam ser penalizadas com eficiência, com rapidez e de forma severa, mas no Brasil não. Dos 8% que vão presos, a gente tem este tipo de realidade. Eles dominam o lugar que deveria ser o ambiente próprio para pagar as suas penas, para pagar pelos seus crimes. Então, esse tipo de manifestação, Caniato, de um lado demonstra essa falência e de outro busca sensibilizar as pessoas. Afinal de contas, a dignidade humana é tão importante para esses presos, é uma coisa assim fundamental. Tem que ser a preocupação prioritária do governo, vocês não acham? Se preocupar com a dignidade humana do criminoso. Aliás, é interessante porque a gente viu ontem toda a manifestação dos parlamentares de esquerda que estavam lá aos microfones com selo no peito no Congresso Nacional, não as milícias, e foram ao microfone dizer que era um absurdo liberar o deputado Chiquinho Brazão da prisão, porque, afinal de contas, ele tinha sido acusado do assassinato da Marielle e tal. E agora, essas mesmas pessoas são as que passam a mão na cabeça de criminosos porque ficam preocupados com a dignidade humana.
Quer dizer, é um discurso tão sem nexo o que fizeram ontem, comparado com o que fazem rotineiramente em tantas ocasiões, que eu confesso que fico meio perdido. Tá certo. Só reforçando para a nossa audiência, inclusive o ministro Ricardo Lewandowski concedeu há pouco uma entrevista coletiva, reforçando essas informações que nós trouxemos, que orientou o presidente da República a manter alguns trechos e vetar outros. Eu vou retomar com o Roberto Mota. Mota, eu me lembro que no início de todo esse processo, quando o debate ainda estava no Senado Federal, você se colocou contra aquelas propostas, aquelas emendas que foram acatadas e incluídas pelo Senado, sob o argumento de que isso poderia esvaziar, enfraquecer a efetividade daquela proposta. Isso foi referendado e ratificado pela Câmara Federal. Com esses vetos, caso o Congresso não derrube na apreciação que irá fazer, não tende a ser um projeto que vai perder praticamente toda a efetividade? Eu me lembro quando você fez uma comparação sobre a apreciação da PEC das drogas versus a apreciação do STF. Você falou, olha, vai mudar praticamente coisa nenhuma, entendeu? Vai continuar do jeito que está. Não corremos o risco de ver uma situação parecida, um projeto é aprovado, trechos fundamentais são retirados, mas no fim das contas pouca coisa vai mudar? Acho que seu mic está fechado, checa aí. Perdão, é um risco total. É 100% de chance disso acontecer se esse veto for feito e se o veto não for derrubado no Congresso. Por isso que é importante que as pessoas que lidam com esse tipo de matéria tenham convicção, porque senão elas ficam reféns desse tipo de situação. Vamos pensar bem aqui. O ministro pode ter razão. O endurecimento do regime prisional pode levar a motins. É preciso considerar esse cenário. Agora, é preciso considerar também a realidade atual. O Brasil está tomado por uma crise de crime sem controle. 40 mil assassinatos por ano, mais ou menos o mesmo número de estupros, milhões de assaltos por ano, muitos desses crimes cometidos por criminosos em saidinha. Nós já falamos aqui por vários crimes bárbaros, o assassinato de um policial militar em Minas Gerais, vários crimes aqui. E, na verdade, é preciso prestar atenção nisso, ninguém sabe a quantidade real de crimes cometidos pelos criminosos durante a saidinha, porque a maioria dos crimes não é registrado, a não ser quando é um crime extremamente grave, como o homicídio. Então, é legítimo a gente perguntar, o que é pior? Essa situação atual, onde nós temos medo de ir na esquina, comprar um pão, onde qualquer um de nós pode ser morto a qualquer hora do dia e o criminoso tem 92% de chance de ficar impune? É pior isso ou a possibilidade de ter algumas rebeliões em presídios? Não me parece uma decisão muito difícil. Agora, Zé Maria, é preciso destacar que muitas vezes o Executivo Federal, a Presidência da República, faz um cálculo político em relação a um veto, né? Porque sabe que lá na frente esse veto poderá ser derrubado pelo Congresso. Só que muitas vezes já há um acordo costurado sobre essa possibilidade. O que a gente tem que levar em consideração nesse momento de um tema que mexe com a opinião pública, né? Houve uma avaliação na equipe política do governo de que comprar brigas perdidas não é bom negócio, né? Isso desgasta tanto externamente, digamos assim, a visão que as pessoas de fora têm do governo, desgasta internamente, que é o bloco que apoia o governo, e desgasta no Congresso Nacional. Então, a conclusão é de que essas brigas perdidas não devem ser compradas. Porque em política, às vezes, perder, dependendo do lado que se perde, é ganhar, é vitória. E esta é uma bandeira histórica do Partido dos Trabalhadores, mais ou menos essa frase que disse o ministro Ricardo Lewandowski, né? Sobre a dignidade humana dos presos, que afinal também são humanos, né? E pautas desse tipo. É esse o debate. Então, seria, para a cabeça de parte importante do governo, muito importante perder no Congresso Nacional com a queda dos vetos, mas manter a bandeira, manter a ideia desta defesa, da dignidade, enfim, é uma defesa histórica, uma bandeira do partido. Mas outros dizem o seguinte, olha, é desgastante, desnecessário, os deputados e senadores vão derrubar o veto. E apareceu uma ideia nova, dizendo o seguinte, se o presidente Lula
tivesse vetado, por exemplo, parte e não o total do projeto da desoneração, talvez seria melhor. O Congresso não teria se organizado para derrubar todo o projeto, os vetos. Então, pode ser que agora tenha adotado uma estratégia de meio termo, né? De vetar só uma parte, a parte mais importante, mais uma parte, e deixar pontos importantes para a saidinha, que é a tornozeleira eletrônica, a exigência da tornozeleira eletrônica, e também o laudo criminológico, que eu acho importantíssimo, esse laudo que indicaria se a pessoa pode ou não. Eu acho isso tão óbvio, que não sei por que não existe em toda soltura, absolutamente toda, deveria ser precedida de um exame para dizer, olha, essa pessoa já cumpriu a pena, mas se soltar, ela vai matar a gente. Não pode soltar uma pessoa assim. Eu acho isso meio óbvio. Então, assim, a ideia agora é fazer um meio termo, vetar um pedaço e deixar outro. Talvez diminua a possibilidade de organização do Congresso Nacional. Mas a tendência do Congresso é a queda dos vetos do presidente Lula, sim. Dependendo dos trechos vetados, né, Beraldo? Pode haver, sim, consequências políticas e para a imagem desse governo. Quando o Zé falou em obviedade em relação àquela medida dos exames, você abriu um sorriso irônico, você reagiu. Quer fazer um complemento, por favor? Não, é porque, Zé, eu sei por que não se pede, e essa surpresa que não deveria existir, na verdade, faz parte de um método, o método que nos colocou como país nessa situação absurda, inaceitável, de uma criminalidade que tomou conta de todos os municípios. Isso tudo foi sendo construído com a não adoção de medidas óbvias, como os testes necessários para avaliar se aquela pessoa que já cometeu o crime foi condenada tem ou não tem condições de voltar às ruas. Zé. Um caso famoso, Beraldo, do Champinha. Ele deveria ser solto e entenderam que ele não pode ser solto. O Adélio Bispo é outro exemplo, né? O que deu a facada no presidente. Fosse pela justiça comum ali, tentativa de assassinato, ele já estaria na rua. Mas não, entenderam que ele não pode ser solto. Aliás, ele nem foi julgado. Ele continua internado até entenderem que ele pode ser solto. Eu acho isso muito claro. A sociedade é que tem que ser protegida. Só para arrematar, você, Beraldo, depois eu passo para o Mota. Não, porque essas coisas, elas são tão óbvias. Eu, inclusive, vi uma notícia hoje sobre manifestações de um dos fugitivos de Mossoró ao voltar para o presídio, já fazendo ameaças, que vai pegar não sei quem do lado de fora e tal. Quer dizer, pessoas com esse tipo de comportamento têm algum compromisso com a ressocialização? Não tem. Essas pessoas não têm mais condições de viver de forma pacífica em meio a pessoas de bem. Essa é a realidade. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Dando benefício de saidinha? Faça-me um favor, né? Pois é, Mota, pude reparar em algumas manifestações de espectadores aqui, dizendo qual é o objetivo da prisão de uma pessoa que cometeu um crime. É proteger a população dessas pessoas ou é permitir que eles estejam num ambiente minimamente digno? Tem uma escala de prioridades aí, não que ele tenha que passar por apuros ali, é preciso respeitar aquela pessoa. Mas espera aí, tem também o objetivo de você proteger a população, não? Claro, mas para quem está mergulhado em ideologia desde sempre, isso não importa. Quem está realmente preocupado com a dignidade da pessoa humana deveria conversar com as 40 mil famílias enlutadas que acontecem todo ano no Brasil. Deveria ir nesses 40 mil enterros, nos 40 mil velórios, falar com os pais que perderam os filhos, com os filhos que perderam pais e que nunca vão ter justiça, porque em pouco tempo eles vão ver o assassino do seu parente entrando e saindo da cadeia, né, para as saidinhas, e daqui a pouco passa para o regime semiaberto, para o regime aberto, e em menos de 10 anos aqui no Brasil, um assassino perverso está de volta às ruas, vivendo uma vida normal, e você ainda tem que ouvir, olha, ele pagou a dívida com a sociedade, você não pode mais falar nada sobre ele. Então, é isso que se resume a dignidade da pessoa humana no Brasil. A prisão tem duas funções:
Você tira o criminoso da sociedade e impede que ele continue cometendo crimes. A segunda função é dar o exemplo. As pessoas olham o que aconteceu com aquele criminoso e sentem, olha, se eu fizer a mesma coisa que ele fez, eu vou passar pela mesma punição. Quando você enche o criminoso de direitos e benefícios, como acontece no Brasil, nenhuma dessas duas funções vale mais. Pois é, eu vou passar mais uma vez para o Zé Maria. Agora, Zé, várias pessoas questionando as defesas ou as orientações que foram dadas ao presidente da República para vetar alguns trechos dessa proposta. Não sabemos se foi somente o ministro da Justiça ou se teve também o amparo de integrantes da Advocacia Geral da União, e várias pessoas também defendendo que os presos deveriam trabalhar para arcar com parte dos custos pela prisão, inclusive. Zé Maria. Olha, me disseram, dados que tem, inclusive na área de segurança pública, e eu vi isso muito bem na Comissão de Segurança Pública, é de que mais de 90% dos presos querem trabalhar, todos os presos querem trabalhar, é muito bom para o preso quando ele trabalha, além da remissão de pena, ganha uma grana extra, tem condição melhor, todos os presos querem trabalhar. O difícil é encontrar um tipo de presídio, né, em que se pode trabalhar. A Constituição brasileira impede o trabalho forçado, né? Muita gente defende que simplesmente pegue o preso e leve para fazer o trabalho, tipo naquele histórico lá de quebrar pedras e tal, como nas penitenciárias norte-americanas. Aqui no Brasil, a Constituição impede isso, o trabalho forçado. Mas se houver a abertura de trabalho, eu te garanto que mais de 90% dos presos vão aderir. O que há é a dificuldade para conseguir um presídio que possa possibilitar isso. Aqui em Brasília, por exemplo, é muito comum os presos da Papuda pintando meio-fio, roçando lotes vagos, que aqui são muitos, né? Então aqui se trabalha, mas é porque o preso quer, mas te garanto que todos querem, porque é muita vantagem trabalhar, muita vantagem. Além da remissão de pena, esse nome bonito de remissão de pena significa são dias a menos que ele ficará preso. Cada então, 3 dias reduz um, salvo engano. A cada 3 dias reduz um, né? Exatamente. E além de ganhar um dinheiro, fica fora da cadeia, né? Eles são supervisionados. Aqui em Brasília é muito comum a gente ver eles roçando lotes, meio fio, e houve inclusive um inquérito aqui onde um delegado usava preso para construir a própria casa, para você ter uma ideia. Mas olha, sobre o veto do presidente Lula, houve avaliações políticas na área de comunicação. O ministro Paulo Pimenta esteve durante todo o tempo analisando e avaliando o que fazer, e na área jurídica, a Advocacia Geral da União dá exatamente a repercussão jurídica, né? É o termo jurídico, e a decisão política, que é uma decisão política. Existem argumentos para os dois lados, que são colocados para o presidente decidir. Então, a área jurídica tem argumento para tudo, faz tudo virar feio ou bonito de acordo com o argumento que se usa. Pois é, lembrando a nossa audiência que não houve a sanção ao veto ainda, o que temos é a informação, a orientação dada pelo ministro da Justiça ao presidente da República, que irá tomar decisão até hoje, né? Até às 23h59 deve sair a publicação no DO, Diário Oficial da União, sanção ou veto parcial dessa proposta. Complemento seu, Beraldo. Olha, essa situação toda, ela alimenta esse debate, uma reflexão da população brasileira sobre o nosso processo de punição, de instrumentos de investigação, que começa com isso também, quais os instrumentos que a polícia tem, ou as polícias têm, para poder resolver os outros 92% dos casos de assassinato, por exemplo, que acontecem no Brasil. Depois, o processo judicial. A gente fala recorrentemente de pessoas que cometem crimes e que são liberadas na audiência de custódia, saindo até mais rápido dessa audiência do que o próprio policial que apreendeu. E aí você tem depois, finalmente, vencidas as barreiras anteriores, o cumprimento da pena, num ambiente que não se presta aquilo que deveria, porque os objetivos eles não são alcançados. Quando você tem um ambiente carcerário em que o preso tem acesso ao celular, tem acesso à droga, tem visita íntima, tem tudo aquilo
que ele deveria ficar apartado em relação ao mundo cotidiano normal, vira uma fábrica é uma continuação da atividade criminosa, descumprimento de regras, facilitações, corrupção. Então, é uma fábrica de criminosos profissionais que a gente vê, infelizmente, nos ambientes carcerários. E aí você tem uma tentativa de tornar mais rígido a possibilidade de presos saírem de dentro da prisão, até porque nós temos um histórico bastante negativo em razão de crimes cometidos por essas pessoas que supostamente já estão no momento avançado do cumprimento da pena, que não representam mais risco à sociedade, e, entretanto, a cada saidinha, pessoas perdem vidas, pessoas são assaltadas, sofrem violência, tal, cometido por esses, então, presos que deveriam estar na cadeia. E aí eu tenho uma dificuldade enorme de entender qual é o argumento que sensibiliza o outro lado. E aí a gente hoje foi brindado com esse esclarecimento, que é a preocupação com a dignidade humana, ou seja, cumprir pena conforme determinado pela justiça, ficar encarcerado, na cabeça deles, fere a dignidade humana. Ora, se você não pode punir um criminoso que fere a dignidade humana, convenhamos que temos uma máquina estatal trabalhando com peninha de quem nos atinge. Nós somos a população de bem atingidos pela criminalidade. A nossa dignidade humana, a nossa liberdade de ir e vir sem medo de ser assaltado, sem medo de ser agredido, sem medo de acontecer alguma coisa conosco ou com a nossa família, isso não importa. A preocupação é dignidade, dignidade do criminoso, a dignidade humana do criminoso. Então, essa inversão de valores deixa tudo muito complicado, porque a gente vê que não haverá respaldo do comando do Brasil para tornar a caça aos bandidos, o enfrentamento do crime, algo que realmente vai ter um efeito prático, completo, que a gente vai poder ver uma revolução na segurança pública, porque é o que precisamos, tal qual aconteceu em El Salvador, por mais que muitos aí fiquem, ai meu Deus, que medidas autoritárias o presidente de El Salvador tomou. Tem que ser autoritário. O crime é extremamente autoritário conosco, nos pune de forma absurda, nos tirou o nosso direito mais básico de sair às ruas. Ora, tem que ter enfrentamento para valer. Agora, vamos ver isso nesse governo? Não vamos, né, Canhato?